Olá, meus queridos alunos, mais uma vez voltando aqui, dando sequência ao nosso estudo sobre direito às obrigações, estudo esse de relevante importância para todos os senhores e que eu tenho certeza que vai auxiliá-los muito na esfera contratual e em outras áreas do direito também, até porque quando nós falamos de obrigações, nós estamos falando de todo o ramo do direito, que é, sem dúvida nenhuma, um conjunto de obrigações. Nós vamos ter obrigações tanto na parte geral, como na parte especial, no direito contratual, direito de família, direito das coisas, responsabilidade civil, então nem se fala, e no direito das sucessões também. Então, a importância de estudar as obrigações, a classificação das obrigações, as figuras que fazem parte das obrigações, isso é muito importante para nós. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre a extinção das obrigações. Nós falamos lá atrás sobre as várias classificações, sobre as várias divisões que as obrigações sofrem dentro do período do direito, ou melhor, dentro do estudo do direito, que é a obrigação de fazer, dar e não fazer, que no caso se dividem em outras subclassificações, obrigações divisíveis, indivisíveis, obrigações solidárias, toda aquela divisão e classificação que nós já passamos para vocês. Hoje, então, nós vamos falar a importância de pagamento, ou melhor, do pagamento, da extinção da obrigação que se dá com o pagamento. Quando nós falamos em pagamento, nós temos sempre a impressão que nós estamos falando de algo que é em dinheiro, que é algo que é feito pela via do dinheiro ou pelo pagamento hoje, pela via que nós temos aí eletrônica, cartões, pagamento por aplicativos, enfim. Mas a ideia sempre é que tem a figura da transferência monetária, da transferência do dinheiro antes de um recebimento de um produto ou depois do recebimento de um produto, enfim. Só que quando nós falamos de pagamento no direito das obrigações, necessariamente nós não estaremos falando só de dinheiro, mas nós vamos estar falando do cumprimento de uma obrigação. E aí nós vamos ter duas figuras importantes, que é a figura do credor e do devedor, e também a figura do solvens e do accipiens. E aí eu vou explicar essas duas palavrinhas do latim, que até hoje são utilizadas no direito, para que servem, qual a diferença até realmente em relação a devedor e a credor. Então vamos lá. Quando eu tenho uma obrigação, eu tenho um vínculo jurídico, eu tenho um vínculo que me obriga, que me traz a necessidade de cumprir uma prestação em relação a outra pessoa. Prestação essa de natureza positiva ou negativa. No caso, positiva, se eu tiver uma obrigação de dar e fazer. Negativa, se eu tiver uma obrigação de não fazer. Ok? Seguindo, essa prestação ela vem como um objeto. O objeto da obrigação, ele é o objeto o quê? Mediato. É o bem da vida. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu almejo. Então, a obrigação de dar coisa certa. Eu tenho uma prestação positiva, imediata, de dar, e o objeto imediato, a coisa certa, que seria, por exemplo, vou dar um carro, ou seja, então, trazendo aqui para uma conexão das ideias, tenho a prestação positiva de dar, imediata, que consiste na entrega de alguma coisa, e no objeto dessa prestação, que é o bem da vida, mediato, sem o i, que é o carro, o automóvel, ok? Então, temos essas nomenclaturas, essas designações que são importantes para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui. E nós temos as figuras, que é o credor e o devedor. Como eu falei lá atrás, nas aulas anteriores. Quem é o credor e quem é o devedor? Essas figuras elas vão, em algum momento, alterarem as suas posições. No momento em que eu me comprometo a dar algo a alguém, eu sou devedor desse algo a alguém. E essa pessoa, por sua vez, é minha credora. Ao passo que no momento que essa pessoa tem que me pagar por esse algo,
se ela se comprometeu a me dar uma quantia em dinheiro, ela é a minha devedora e eu sou credor desse valor do preço. Muito bem. Quando nós falamos ainda nas figuras de débito e crédito, de pagamento e recebimento, nós não podemos esquecer de duas palavrinhas que a doutrina traz, que é o solvens e o accipiens. Quem é o solvens, quem é o accipiens? O solvens é aquele que irá solver a obrigação, que vai pôr fim à obrigação, que via de regra é o devedor, é aquele que está devendo, que vai cobrir, que vai cumprir, que vai extinguir a obrigação por meio do pagamento. Então, normalmente, a figura do solvens está ligada a quem? A figura do devedor, ok? E o accipiens? O accipiens é aquele que vai receber, que vai tomar a prestação em seu favor, que no caso afigura-se ao credor, ok? Então, tranquilo aqui, solvens, a princípio, é o devedor e accipiens, a princípio, é o credor. No entanto, contudo, todavia, é importante a gente trazer à tona que nem sempre o devedor será o solvens, porque nós vamos ter, dentro do direito brasileiro, algumas figuras que pagam certas obrigações, que extinguem certas obrigações, mas que não tinham a responsabilidade, que não tinham o dever de cumprir, mas foram obrigadas ou por uma condição moral foram colocadas naquela situação. Então, o solvens necessariamente poderá não ser o devedor principal, assim como o accipiens também poderá não ser o credor. Mas vamos falar do solvens primeiro. O solvens pode ser uma terceira pessoa. Então, o pagamento pode ser feito pelo próprio devedor, pelo terceiro interessado ou pelo terceiro não interessado. E aí cada uma dessas figuras terá uma condição, terá uma situação de reflexo das suas atitudes. E aí nós vamos analisar isso a partir do artigo 300, 301 do Código Civil Brasileiro, que fala dessas figuras. Então vamos começar do mais fácil, do devedor que solve, que vai solver, que é o solvens, a obrigação. Então o João emprestou um dinheiro ao Pedro, o Pedro, portanto, é o devedor da quantia do dinheiro. No momento em que o Pedro paga ao João, ele está o quê? Solvendo, extinguindo aquela obrigação que nós chamamos de contrato de mútuo. Olha a importância da gente também já trazer alguns institutos para o conhecimento de vocês. Mútuo é o contrato de empréstimo de coisas fungíveis. O que é uma coisa fungível? É uma coisa que pode ser substituída por outra da mesma espécie e da mesma quantidade. Então, o dinheiro é uma coisa fungível. Se eu te emprestar R$1.000 e eu te der 10 notas de 100 e você me pagar esses R$1.000 com 10 notas de 100, não serão as mesmas notas de 100 que eu lhe dei, ou você poderá me pagar com 20 notas de 50, por exemplo. É a mesma coisa. Então, o solvens vai solver a obrigação, ou seja, ele vai cumprir a obrigação. Então, é o devedor principal. Claro até aqui? Espero que sim. Muito bem. Pode ser que eu tenha alguém numa relação jurídica de débito e crédito que também tem interesse em extinguir uma obrigação, porque aquela obrigação pode atingir, se ela não for cumprida, as consequências do inadimplemento do devedor principal podem atingir aquela pessoa. No caso aqui, nós vamos ter um solvens que não será o devedor principal. Por exemplo, o sublocatário de um imóvel. Imaginemos que uma pessoa, o João, alugou o seu imóvel para o Márcio e o Márcio sublocou esse imóvel para a Beatriz. O João é o locador, faz jus ao pagamento do aluguel mensal, contrato de locação, certo? Então, ele tem uma obrigação de dar coisa certa aí, não é isso? Em seu favor. O
Márcio, que é o inquilino, locatário, ele tem o dever, tem a responsabilidade de pagar o aluguel diretamente para o João. Se ele não pagar, o que vai acontecer com ele? Ele poderá ser despejado do imóvel. Da mesma forma que a Beatriz, ela tem uma relação de débito e crédito com quem? Com o João ou com o Márcio? No caso aqui com o Márcio, quem sublocou o imóvel ou a sala comercial ou o bem em si foi o Márcio. Então, vamos imaginar que eu aluguei uma casa muito grande, o Márcio alugou a casa muito grande, a casa tem vários cômodos, ele tem uma amiga, fala, olha, se você quiser, eu subloco para você aqui essa casa, você me paga uma parte aqui do aluguel e eu completo o resto e pago o que eu uso para o proprietário, ou enfim, ele faz lá um negócio dele com a Beatriz. Veja que Beatriz e João não têm qualquer relacionamento direto. O relacionamento direto é entre Márcio e João e Beatriz e Márcio. Vamos imaginar que Márcio não tenha pago o aluguel para o João. Foi lá e falou, não vou pagar, sei lá, esqueceu ou não quis pagar por alguma razão. O que pode acontecer com o João? Ou melhor, com o Márcio? Márcio pode ser despejado do imóvel. Márcio poderá ser retirado do imóvel de forma compulsória, caso ele não pague. O que isso significa para a Beatriz? Que se Márcio sair, consequentemente, Beatriz também terá que sair, porque ela é indiretamente afetada por isso, porque ela é sublocatária. Então, o que Beatriz faz? Beatriz vai lá e paga o aluguel para o João como terceira interessada, justificando que ela está pagando o aluguel para o João, para que o João não venha despejar o Márcio, consequentemente ela também seja despejada. Ou seja, Beatriz figura como terceira interessada, justificando a sua condição dentro daquela relação jurídica, ok? Beatriz era a devedora principal do João? Não, mas Beatriz foi a solvens, ela solveu a obrigação junto ao acipens, que era o João. Tá claro isso? Então, o terceiro interessado é fácil de a gente identificar, porque ele, como o nome já fala, ele tem um interesse, ele tem uma vantagem, ele tem uma necessidade de fazer aquele pagamento, justamente por quê? Porque se ele não fizer, consequências jurídicas poderão recair sobre ele. Ou, por exemplo, imagine o seguinte, o fiador, se ele não foi colocado na condição de devedor solidário do contrato, né? Olha aí, uma condição que muitas vezes os locadores colocam, numa cláusula lá que os fiadores respondem solidariamente junto com os locatários. Quando existe essa cláusula no contrato de locação, o fiador ele não era e ele passa a ser um devedor solidário. Então ele já não é mais um terceiro interessado, ele é um devedor solidário. Mas nem todos os proprietários de imóvel colocam essa cláusula de solidariedade, colocando o locatário e o fiador em condição solidária, em condição de igualdade. Então, imagina que o João alugou o imóvel aí para o José, vamos trocar os nomes, né, para o José, e o José pediu para o Antônio ser seu fiador. Beleza. Aí o João falou, tá bom, eu aceito o Antônio como fiador. A bem da verdade, na prática, a gente muito sabe que quem aluga um imóvel com o fiador está alugando mais para o fiador do que para o próprio locatário, porque se ele não receber do locatário, é o fiador que vai acabar pagando aquela dívida. Muito bem. E aí o João fala, olha, tudo bem, eu aceito, mas eu vou te colocar, viu, Antônio, como devedor solidário dessas obrigações. E aí ele piora mais a situação ainda. Eu vou te colocar como devedor solidário e você vai declarar aqui que você renuncia ao benefício de ordem da lei, que permite que o benefício de ordem nada mais é do que o fiador indicar, no caso de uma cobrança, que sejam penhorados primeiro os bens do locatário para depois a penhora recair sobre os bens dele. Ou seja, uma ordem de preferência. Se no contrato estiver escrito que o fiador renuncia a abrir mão desse benefício de ordem, automaticamente esse benefício não vai estar presente e os seus bens poderão responder diretamente, solidariamente por aquela obrigação. Mas vamos imaginar, no mundo da nossa fantasia aqui de exemplos, que João é muito bonzinho, João é bacana, e aí João fala o seguinte, olha, eu vou alugar para você, José,
eu aceito o Antônio como fiador, tranquilo, e eu deixo o Antônio apenas como garante, como fiador. Eu não vou colocar o Antônio como solidário na obrigação. O Antônio vai só responder em último caso, se você realmente não pagar, e nem vou colocar aqui para ele renunciar o benefício de ordem. Muito bem. Havendo isso, obviamente, que Antônio não será devedor solidário. Então, Antônio será um devedor aí em segundo plano, ok? Imaginemos que José não pague o aluguel. João poderá entrar com ação de despejo contra José? Sim. Poderá entrar com essa ação de despejo acumulada com ação de cobrança de aluguéis? Sim. Poderá fazê-lo também contra o Antônio? Sim. Mas o Antônio será o quê? Apenas réu no que toca a cobrança dos aluguéis. Muito bem. Só que o Antônio sabe dessa situação e sabe que se entrar com a ação e o José perder a causa, lá na fase de cumprimento de sentença, ou seja, quando o processo já estiver pronto para ser efetivado o despejo e seguir com a cobrança, o locador vai poder cobrar os aluguéis, além de despejar o inquilino, vai poder cobrar os aluguéis do inquilino e penhorar os seus bens. Só que se o inquilino não tiver bens suficientes para cumprir com a obrigação, o que vai acontecer? O locador simplesmente vai ter que, após esgotar as possibilidades de cobrar os bens do inquilino, cobrar do fiador. O fiador pode se antecipar e falar, não, peraí, eu não quero ter penhora sobre os meus bens, eu tenho só uma casa, eu tenho só um imóvel, mas eu dei como garantia, então eu sei que eu perco o benefício da impenhorabilidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a dívida do meu inquilino, lá do inquilino que eu afiancei, ok? Para evitar um mal maior na minha vida. Então, o fiador, que não era devedor solidário, que era apenas um devedor de garantia, ele passa a ser o solvens, ou seja, ele vai solver aquela obrigação. E o que acontece automaticamente com o terceiro que paga a dívida daquele que ele pagou e esse terceiro ele tinha interesse? Esse terceiro, ele obviamente alcança os direitos da subrogação. Subrogação é uma palavra que vocês vão conviver muito com ela no direito, em vários momentos da vida de vocês, jurídica, vocês vão ter aí a palavra subrogação, subrogado, subrogar-se. Por quê? Porque o direito trabalha muito com essa ideia de regresso, com essa ideia de trazer para o outro o direito que ele tenha em relação a alguma coisa que ele cumpriu que não era para ele cumprir. Vou explicar melhor. Por exemplo, o fiador. Ele pagou uma dívida que era dele? Teoricamente não, ele pagou uma dívida que foi causada pelo afiançado, pelo locatário. Agora ele fica a ver navios, ele não pode, se ele quiser agora, cobrar do locatário aquilo que ele pagou? Sim, porque ele pagou como terceiro interessado. Então ele se subroga, ele vai lá e cobra agora, com as possibilidades dele, o dinheiro que ele teve que desembolsar, a quantia que ele teve que desembolsar em favor do seu afiançado que ficou inadimplente. Então, o terceiro de boa-fé e o terceiro interessado, né, de boa-fé, ele tem esse direito de subrogação e de cobrar do locador, do locatário, o direito que ele pagou em seu nome. Ok? Muito bem. Então, quanto ao devedor principal, ele é solvens, quanto ao terceiro interessado, também será solvens nessas condições, nesses exemplos que eu trago para os senhores aqui. Mas nós temos uma figura no direito, que é uma figura que é chamada de terceiro não interessado. Terceiro que não tem obrigação nem jurídica, nem legal de cumprir com alguma prestação em favor de outra pessoa, mas que por razões muitas vezes morais, sentimentais e às vezes até mal intencionadas, acaba pagando algo em favor de uma pessoa para depois se salvaguardar de algum direito seu. Então vamos lá. Imaginemos que o pai desse locatário aí, que não pagou a obrigação,
junto ao locador, junto ao dono do imóvel, ele veja que o filho está em dificuldade, fala, poxa vida, meu filho está devendo aluguéis, vai ser despejado, vai perder lá o imóvel que ele mora, eu vou ajudar o meu filho. Ele vai lá como terceiro não interessado e paga essa dívida em nome dele e diz o seguinte, ó, me dá o recibo porque eu paguei essa dívida e você não vai mais despejar aqui o meu filho. Muito bem. Esse pai, muito embora ele seja não interessado no sentido jurídico da palavra, ele tinha razões para fazer isso? É óbvio que sim. Ele razões de valor moral, de valor sentimental, de valor fraternal. Então ele está vendo o filho dele sendo despejado ali por um aluguel que não pagou, às vezes nem porque não quis pagar, mas porque teve uma dificuldade, enfim. Em tempos de crise as pessoas podem, infelizmente, entrar nessas condições. Então esse pai, ele tem o direito de se subrogar também como credor depois desse filho. Muitas vezes isso não vai acontecer, né? Na prática a gente sabe que isso não acontece, mas o terceiro interessado se justificar que o fez de boa fé, o terceiro não interessado, né? Se justificar que o fez de boa fé, que o fez sem interesses escusos, ele poderá cobrar essa obrigação, ok? Agora, existe aquela figura do terceiro não interessado que não poderá cobrar a dívida do devedor principal, por duas razões básicas. Primeiro, ou por oposição do próprio devedor, ou porque estaria sendo levantada uma ideia de má-fé da sua parte. Então imagine o seguinte exemplo. O devedor está inadimplente com a sua obrigação junto ao credor, essa obrigação é uma obrigação de pagar uma quantia em dinheiro, e aí um conhecido, um amigo, ou às vezes até um rival, ele fala assim, bom, eu vou pagar essa dívida em nome do fulano lá, que aí depois eu posso pegar essa dívida e ficar torturando ele psicologicamente, forçá-lo a fazer negócios comigo, usar essa dívida de forma a coagi-lo diante da sociedade, enfim, ele torna a dívida do seu adversário, do seu conhecido, uma arma para que ele use a favor dele. Isso seria má fé. Isso seria uma forma de você humilhar a pessoa, e o direito não admite isso. O direito ele admite relações até fraternas, mas jamais o direito admite uma relação que eu vou usar de um expediente para requerer um pagamento, depois, se eu vou trazer aí prejuízos àquela pessoa. Ou imagine o seguinte, eu estou devendo lá um valor para o meu credor, só que eu estou devendo por uma razão justa, porque o meu credor também tem uma dívida para comigo, ou porque o produto que o meu credor me vendeu não está de boa qualidade, enfim, eu tenho exceções, ou porque a dívida está prescrita, e aí vem alguém lá e fala assim, não, eu vou pagar essa dívida em nome do Orlando, porque ele está devendo aqui, essa pessoa não tem relação nenhuma com aquele credor. Vai lá e paga. Ele paga uma coisa que talvez eu não tivesse nem que pagar, que eu fosse discutir com aquele credor e fosse até ser isento daquele pagamento, provando alguma exceção pessoal minha, alguma pecha pessoal minha contra aquele credor que eu tenho. Essa pessoa também não terá o direito de receber de mim, porque eu vou dizer o seguinte, olha, você pagou o que você quis, você não tinha que pagar nada para ele, porque ele também tinha uma dívida comigo e ele não estava pagando, eu queria compensar essa dívida, ou o que ele me vendeu não estava de acordo, eu ia discutir judicialmente, eu sei que eu ia ganhar a causa, muito provavelmente ia ganhar a causa e eu ia ter que pagar o que eu estava devendo para ele. Mas se você pagou, o problema é seu, você vai ficar com prejuízo. E isso acontece, viu, gente? Muitas pessoas fazem isso, principalmente às vezes até, eu não diria nem que é o terceiro não interessado de uma fé, às vezes até um pai ou uma mãe às vezes faz isso para salvaguardar o direito do filho e acaba às vezes prejudicando mais do que ajudando. Então, neste caso, se o indivíduo que pagar, que não tem interesse, veja, o terceiro não interessado, ele não tem nenhum prejuízo se a dívida for cobrada do devedor.
porque não vai acontecer nada com ele. No caso do pai e do filho lá. O pai não vai sofrer o despejo. Quem vai sofrer o despejo é o filho. O pai não vai ter que pagar a dívida do filho se ele não assinou como fiador, se ele não tem nenhuma vinculação jurídica com aquele contrato, ele não vai sofrer nenhum prejuízo, ainda que de ordem jurídica. Ali se justifica por uma questão moral. E o terceiro não interessado de má fé, aí que você tem que combater mesmo, porque o terceiro não interessado de má fé é aquele que faz pela maldade, é aquele que faz para prejudicar o outro, porque ele quer realmente tirar algum proveito daquele pagamento que ele fez em nome do devedor e que ele quer futuramente explorar de alguma forma, expor a pessoa à humilhação, enfim, ou aquele terceiro não interessado que paga algo sem ter conhecimento da relação jurídica, paga algo que talvez não precisasse nem ser pago, ok? Então é importante a gente ter na cabeça que no direito brasileiro o solvens pode ser o devedor principal, pode ser o terceiro interessado e pode ser o terceiro não interessado. E cada qual terá os seus direitos de acordo com os artigos lá 301 a 306 do Código Civil Brasileiro. Ok? Espero que tenha sido interessante esse primeiro momento aqui da extinção das obrigações. É importante os senhores lerem o código, perceberem que o pagamento é a forma direta de extinção, é a forma original e direta de extinção da obrigação. E há um brocardo no direito que eu costumo dizer, e os senhores vão acompanhar esse brocardo, ou terão ele acompanhando os senhores a vida toda. Quem paga mal, paga duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Aprendam esse brocardo. Ou seja, até para se fazer um pagamento, eu tenho que ser inteligente. Eu não posso pagar uma dívida e não ter recibo. Eu não posso pagar uma dívida de qualquer jeito. Eu tenho que pagar e justificar por que eu estou pagando e ter a comprovação de que eu paguei. Não se faz negócio na confiança mais. Hoje em dia, até negócios no papel são negócios questionáveis, quanto mais um negócio na confiança. E aqui vai um detalhe, vai um aviso para os pais aí que pagam pensão, principalmente pagamento de alimentos para filhos. Às vezes o pai está desempregado, o pai está passando por alguma dificuldade financeira, não consegue pagar a pensão, ele vai lá e faz um acordo com a ex e fala assim, não, vou pagar aqui, faz o seguinte, eu vou pagar em 2 vezes, eu te deposito um pouco outro, depois eu te dou o dinheiro na mão. Não faça isso. Se fizer o pagamento, ainda que seja fracionado, pague na conta, pegue um recibo, não confie que a pessoa amanhã não vai te prejudicar. Porque hoje você está bem, pode ser que amanhã você não esteja. Pode ser que a pessoa esteja fazendo isso para te prejudicar mesmo. Eu tive casos já no meu escritório de pais que pagavam certinho a pensão, eram pais super presentes, mas não pegavam recibo. Davam o dinheiro na mão da pessoa. Antigamente era uma coisa muito comum, a pessoa dar dinheiro na mão do outro. Né? Você vai lá, dava o dinheiro, o cara pegava, e as pessoas tinham uma palavra mais firme, uma conduta moral um pouco mais ilibada. Hoje, até com o recibo você fala, não, isso é mentira, esse recibo é falso. Então, cuidado com o pagamento. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas, mas eu sempre falo, pagou para qualquer pessoa, parente, amigo, namorada, namorado, ex-mulher, ex-marido, pegue o recibo. Não confie na palavra dos outros. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser.